pessoal, tem vários amassadinhos nesse carro. Vou mostrar somente alguns processos devido ser pequenos amassadinhos, né? Um pouco mais fácil. Então aqui eu já começo fazendo esse amassadinho. Como vocês podem ver, massageando com calma. Tô filmando com uma mão e fazendo com a outra ali. Então assim não dá para filmar todo o processo de cada pontinho desse carro, entendeu? Mas o pior é o paralama que vai ser feito. Que vocês vão estar vendo o vídeo dele aí todinho sendo feito, o resultado final. E aqui já terminei esse amassadinho no capô. E finalizado. Como são amassadinhos simples, rápido, só alguns pontinhos. Esse paralama, só foi meio amassadinho que tinha no paralama também, que seria feito. E um pouquinho do processo do amassado na porta, esse amassado de vinco, né? E aqui eu vou mostrar um pouquinho do processo, como estava sendo feito. Não dá para mostrar tudo, né? Porque aqui eu tô tendo que utilizar uma mão para segurar o celular e a outra para fazer o trabalho. Aqui eu já estava finalizando ele, fui rebatendo no cantinho da chapa dupla para baixar uma tensão que estava positiva ali. E agora estou abrindo o amassado para ele estar voltando de uma forma mais fácil, mais maleável. E aqui eu vou alavancando até finalizar todo o processo. Olha essa tampa traseira, bastante amassado. Então aqui eu vou ter que utilizar as duas mãos, não tem como eu filmar e alavancando ao mesmo tempo para vocês verem. Ainda não tem um suporte que eu consiga estar fazendo isso, mas futuramente a gente vai estar preparando tudo aí para vocês verem cada processo. Mas aqui a gente vai improvisando da melhor forma possível para estar mostrando para vocês aqui como é feito o trabalho. Aí ali eu coloquei uma cordinha com catraca para segurar na hora de executar o serviço, para não ficar balançando, né? E ali eu vou com uma haste, pegando os pontos pequenos primeiro e alavancando a parte maior. Aí aqui o processo já estava quase concluído. Eu vou rebatendo ali onde está os pontos positivos e dando um acabamento na peça. Trabalhando bastante o granulado, né, para ficar tudo por igual. Aí aqui finalmente chegou no paralama, é onde a peça está mais complexa de fazer, um amassado bem complexo. Que ele chegou a amassar o paralama, chegou a retorcer a parte da quina ali, onde está perto daquele plástico onde eu estou tirando. Vocês vão ver aqui, vou mostrar para vocês. Tirando o segundo parafuso. E olha isso aqui, como está torcido. Esse cantinho aqui deu muito trabalho, descascou um pouquinho a tinta, mas dá para resolver. O dono não quer pintar essa peça, ele quer resolver e melhorar o máximo que der para não precisar pintar. Ele está querendo vender o veículo, né? Então ele não quer deixar numa funilaria, passar mais tempo e dar massa nesse local, inclusive, e com o tempo isso trincar. Aí que eu coloquei a lâmpada, vou aquecendo. Isso aqui tem que aquecer bastante para não trincar a pintura. E ajuda também a deixar a lata mais maleável. Você vai aquecendo para não trincar a tinta e a lata fica um pouco mais maleável. Então essa é a função do aquecedor que a gente utiliza. E aqui tem que aquecer bastante mesmo. E aqui eu vou dar uma aceleradinha no vídeo para não ficar muito longo.
Aí aqui eu vou começar o processo de alavancagem. E aí eu vou dar mais uma aquecida. E eu já deixo a alavanca no jeito para poder, assim que aquecer, já poder começar alavancando o amassado. Então esse amassado aqui exige bastante paciência, devido, se você colocar muita força, aquela borda do paralama ali, ela tende a trincar. Então tem que ir aquecendo, alavancando, aquecendo e alavancando aos poucos. Vai resolvendo para não haver trinca na borda do paralama. Porque se o paralama trincar, automaticamente ele perde, né, a resistência do vinco ali da borda, do acabamento. E não tem o que faça depois que deixa ele firme novamente. Então tem que ter bastante cuidado nessa parte. Ali eu vou aquecendo bem no cantinho. E aí eu começo o processo de alavancagem. Eu vou alavancando, testando, vendo, analisando, né? Não é chegando de qualquer forma. E esse processo aí, o resultado não é imediato. Então provavelmente vocês vão ver o resultado sendo de pouco em pouco. Aí ali eu pego um martelo, vou rebatendo porque começou o bico sair um pouco para fora. Ali eu tô dando uma... E ali eu auxilio com o cabo dele para não estufar, fazer um bico para fora ali, né? Eu consegui colocar mais força. Aí já tá na hora de aquecer o amassado. Que eu começo aquecendo ele novamente. Então você vai aquecendo, alavanca um pouquinho, aquece novamente. Aqui eu estou aquecendo e alavancando novamente. E esse é o processo. Lembrando que essa região aí é uma região muito frágil. É a parte mais fina do paralama. Aquecendo novamente. E é assim que funciona o martelinho nessa proporção. Bastante paciência, calma. E o resultado começa a vir. Aí alavanca o máximo que deu. E como vocês podem ver em cima ali tem uma resistência, a qual também ajuda a segurar. Mas eu inicio fazendo o que? Alavancando por dentro, para poder sim aliviar um pouco aquela tensão. E agora, com o auxílio ali da madeirinha para o bico não pular para fora, né? E como vocês podem ver, começa a ter resultado. Ali eu vou aquecendo. Aí começa a soltar a pressão, né, do amassado aí, aos poucos. A quina começa a perder a resistência. Eu não alavanco somente num lugar para erguer de uma vez, eu vou alavancando um pouco em cada região. Aí agora chegou a hora de dar mais uma aquecida. Principalmente nos cantinhos, tem que aquecer. Apoio a madeirinha novamente,
Por que eu tô apoiando essa madeirinha para o bico não saltar para fora e haver trinca aonde que pegou a pressão mesmo do amassado. Então dessa forma eu consigo alavancar com mais firmeza, né? Isso é tudo improvisado na hora do dia a dia do martelinho. A gente acaba improvisando muita coisa. Então eu tô apoiando na perna aquele martelo de PU e o cabo dele está apoiando ali onde o bico está querendo subir. Então aqui já começou a mudar, né? O amassado já começou a perder a resistência. E aí eu vou sempre aquecendo e alavancando. Esse processo é demorado mesmo, tá mais o amassado nessa região com essa proporção. Mais uma vez, apoio ali e começa a alavancar. A pressão dele está bem forte. E primeiro eu estou pegando toda aquela resistência dele. Porque se eu levanto aquela outra parte do meio primeiro, acaba dificultando mais ainda essa resistência do canto. Então sempre aquecendo. Como vocês podem reparar já, basicamente, ergui toda a resistência ali daquele cantinho, só falta a parte de baixo. E ali eu vou quebrando toda essa parte firme do amassado. Aquecendo sempre. E no caso também não tem problema se fizer um pouco de bico, né? Desde que não seja um bico agudo, porque o que dificulta na hora de você fazer o granulado é aquele biquinho agudo que é a ponto de você não conseguir abaixar nem no pino, né? Então aqui a gente já consegue, acaba fazendo alguns bicos, porém é uns bicos que você consegue depois estar resolvendo no final, porque não é possível você fazer um amassado dessa proporção tem que colocar um pouco mais de força, né, para ir aquecendo bastante, e não é possível fazer ele sem que haja feito biquinhos, né, pequenos bicos. Inclusive mais para frente eu vou estar mostrando como ficou. Mas ali eu já quebrei toda a resistência do canto. E aí eu já começo a partir pro meio do amassado. Ergo o máximo que deu. Continuo alavancando ali para tirar a resistência do meio ali. Agora eu começo abaixando o ponto de tensão do amassado para poder aliviar o meio dele. Tá vendo, ó? Formou vários bicos, porém são bicos que resolve com o pino, não tem problema esse tipo de marcas ficar. E ali tem um vinco, né, que dá continuidade da porta, e tem um ponto de tensão nessa região. E aí a gente vai alinhando aqui aos poucos. Aí eu coloquei a lâmpada no chão, na posição ao contrário, porque esse ponto você tem que cruzar o amassado, né? Cruzar a lâmpada. Porém vocês podem ver que já voltou bastante esse amassado. Ali eu peguei um pino
e vou rebatendo ele com todo o cuidado possível e tirando todos aqueles bicos, aqueles pontos de tensão, a qual é inevitável. Aqui vamos trabalhando agora a finalização do amassado. Aí ali eu vou pro outro lado. Não fico trabalhando somente de um ponto até finalizar, porque assim que você cruza a lâmpada, o amassado ele está virado, então você tem que pegar ele de vários ângulos para dar um bom acabamento. Lembrando que esse paralama aqui era para simplesmente melhorar ele, para que não precisasse pintar, utilizasse a pintura, né? Então estou fazendo aqui o máximo possível. Ó, dá uma olhada na posição da lâmpada. Olha como tá ficando. Aqui eu vou trabalhando ele, dá um trabalho legal pelo fato da proporção do amassado, mas aqui a gente vai destrinchando ele, ó. Tá vendo como ficou? Isso, um paralama que muitos martelinhos falaria que era pintura, que era funelaria. E aqui a gente vai trabalhando todo o granulado dele. A cada hora mais refinado. E é isso aí, agora tá chegando um ponto de finalizar ele. E aí me fala o que vocês achou do resultado final, já tá montadinho, tudo no lugar. E é isso aí. Eu acredito que o resultado tenha ficado aí 80% do que tava, né? E se você gostou do resultado, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Obrigado e até a próxima.